E então a gente pode começar pela definição de drives. Afinal de contas, o que são drives? Então, os drives, eles são uma espécie de alteração na frequência fundamental da voz. Eu diria não só uma alteração, mas talvez uma interferência ou uma soma de outras frequências e outros recursos, vamos dizer assim, que deixa a voz com aquele aspecto um pouco mais rouco, ou alguns dizem mais rasgado, mais agressivo às vezes. Essa quebra da frequência que seria natural da voz, da frequência fundamental da voz, é o que a gente costuma chamar de drive. E existem várias formas da gente poder fazer os drives. Se a gente fosse seguir a ideia do professor Ariel Coelho, que eu acho que é o maior estudioso de drives do Brasil, ele divide os drives em duas categorias. Eu não sei se ele ainda está usando essa mesma nomenclatura, mas na época que eu estudei com ele era isso que ele usava, né? Ele fala muito de drives glóticos. O que isso quer dizer? É o drive que é feito na própria prega vocal. Existe alguma mudança que a gente vai fazer, ou no tipo de abertura da prega vocal, ou no jeito como ela vai vibrar, que pode criar o drive. A forma mais clássica e talvez a mais segura da gente fazer um drive na prega vocal é quando a gente faz aquele tipo de drive que parte do fry. Então, o que é o fry? É quando a gente faz aquele som... Fry em inglês é fritura, né? Aquele som de... daquela crepitação na prega vocal. Ela é uma vibração onde a gente tem bastante contato na prega vocal. E um jeito de fazer o drive, então, seria partir do fry, onde a gente usa o fry como memória de acesso. Começa a fazer aqueles... Oi, tudo bem? Tudo beleza? Então aqui a gente já tem um drive. O professor Ariel Coelho, por exemplo, chama isso de creaky voice. Catherine Sadolin, ela separa. Existe a creaky voice, que seria aquilo que a Adele faz. O que a Adele faz? Ela começa com essa crepitação, mas logo ela limpa a voz, né? I've heard that you're settled down and you're found a girl and you're married now. Então esse seria, segundo a Catherine Sadolin, a creaky voice. E aí a Catherine Sadolin chama de creaking o drive onde você vai fazer isso de forma contínua. Quem fazia, por exemplo, isso era o Marilyn Manson. Então ele faz aquele... Não, qual é? Drugs, they say, another will so hollow. Desculpa que eu não sei a letra, tá, gente? Mas é a forma mais... talvez mais primitiva de fazer o drive. Não quer dizer que seja a forma mais fácil. Porque se você não consegue equilibrar o grau de tensão e com o fry, você fica oscilando entre uma coisa e outra e você não tem fluxo. E aí você fica naquele... É que nem andar de bicicleta às vezes. Algumas pessoas andam de bicicleta mais rápido, outras não. Outro exemplo de drive que é feito na prega vocal são os drives onde a gente tem mais fluxo. Então a gente tem uma abertura diferente na prega vocal, que é o que é usado, como eu falei, pelo Bon Jovi, Bryan Adams, um Steven Tyler, por exemplo, é um que usa as duas. A que eu falei antes, o creak, e ele também usa o phaser, né? Se a gente pegar o Bryan Adams, o Bon Jovi, então aquele It's my life, it's now or never. Ele é um drive de fluxo, ok? Então são dois tipos de drives diferentes. Mas esses dois foram feitos para a gente ilustrar. Drives são feitos nas pregas vocais. E a outra categoria, então, de drives da qual fala o professor Ariel Coelho seria de drives são supraglóticos. O pressuposto dele é o seguinte: a gente não tem uma alteração na prega vocal propriamente dita, o som está limpo, está mais ou menos normal, e a gente tem estruturas que estão acima das pregas vocais e que às vezes estão dentro da boca. A gente pode usar a úvula. Sabem o que é a úvula, né? Aquela gotinha que a gente tem lá dentro. A gente pode usar isso para fazer um drive. Se a gente pegar o Roy Orbison, ele em Pretty Woman ele faz um drive supraglótico. A voz está limpa, normal, como se ele estivesse cantando normal. A alteração, vamos dizer assim, na frequência, ela é feita com as estruturas de cima. Às vezes são os mais fáceis da gente fazer. Quando a gente escuta o B.B. King, thrill is gone away.
A voz tá aqui, ela tá normal, mas tem algo a mais vibrando junto. Então, é um drive diferente que a gente pode fazer. Ele, sem voz, ele fica cavernoso, né? Ele fica legal. E a gente, às vezes, pode ter... O professor também fala de drives mistos, onde a gente tem uma alteração na prega vocal ao mesmo tempo que a gente tem uma alteração em cima. Quem escuta aquele pessoal de drives extremos aí, é Slipknot, Sepultura, ou seja lá o que for, então eles usam essa combinação, essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então aquelas duas... Rots! Bloody Rots! Tem uma coisa meio phaser aqui embaixo e tem algo que também se altera e se aperta e vibra com ar ao mesmo tempo. Tem pouca voz e muito ar. Então, às vezes pinica um pouquinho para quem está começando. Eu estou bem acostumado, eu consigo fazer isso e é bem delícia, é bem gostoso de fazer.